Sejam todos bem-vindos a este espaço de reflexão e descoberta espiritual. Hoje, vamos caminhar juntos por um dos mistérios mais profundos, mais confusos e, ainda assim, mais transformadores da vida espiritual. Muitas vezes pensamos na fé como um conforto, um bálsamo suave que alivia a nossa dor. E, de fato, ela é isso. Pensamos na presença de Deus como um gole de água fresca em um dia de calor escaldante, refrescando nossas almas cansadas. Mas o que acontece quando a água não te refresca, mas em vez disso te queima? O que acontece quanto mais perto você chega da fonte da vida, mais sente que está morrendo de sede? Hoje vamos abrir as cartas privadas de São Padre Pio, dos anos de 1915 e 1916. Nessas confissões íntimas, ele revela um paradoxo que pode parecer aterrorizante a princípio, mas que na verdade contém a chave para uma fé inabalável. Vamos explorar o tempo em que o Padre Pio viu a água espiritual que queimava em vez de saciar sua sede. E descobriremos por que esse ardor era, na verdade, o maior ato de amor de Deus. Antes de entrarmos na cela deste grande santo para testemunhar sua luta, vamos tirar um momento para pausar e recolher nossos próprios corações. Se você está carregando um fardo hoje, se sua própria alma se sente seca ou pesada, convido você a deixar esse peso nos comentários abaixo. Escreva sua oração ou simplesmente digite Amém, se não conseguir encontrar as palavras. E enquanto você rola a página, se vir uma oração de um irmão ou irmã que te toque, por favor, responda com uma palavra de encorajamento. Vamos ser um santuário uns para os outros, garantindo que nesta comunidade ninguém tenha que caminhar pelo deserto sozinho. Para entender a profunda provação espiritual que o Padre Pio estava suportando, temos que nos transportar de volta aos anos de 1915 e 1916. O mundo fora do mosteiro estava um caos. A Primeira Guerra Mundial estava acontecendo, devastando a Europa, trazendo consigo uma maré de morte e incerteza. O próprio Padre Pio era um jovem frade, atormentado por doenças físicas misteriosas que desconcertavam os médicos, muitas vezes mandando-o para casa em Pietrelcina para longos períodos de recuperação. Mas enquanto seu corpo estava fraco e o mundo estava em guerra, a verdadeira batalha, a batalha que o forjaria em um dos maiores santos da história, estava acontecendo silenciosamente, invisivelmente, nas profundezas de sua própria alma. Ele escrevia para seus diretores espirituais, Padre Benedetto e Padre Agostino, tentando encontrar linguagem para um estado de ser que parecia impossível de descrever. Ele usou uma metáfora que é visceral e desesperada. Ele descreveu sua alma como uma pessoa que está morrendo de sede. Imagine por um momento que você está caminhando há dias em um vasto deserto queimado pelo sol. Sua garganta está seca, sua pele está rachada e cada célula do seu corpo está gritando por água. De repente, ao longe, você vê uma fonte. Ela é cristalina, brotando da terra, prometendo vida e alívio. Você corre até ela. Você cai de joelhos. Você junta as mãos em concha para beber. Mas no momento em que a água toca seus lábios, ela não te acalma. Em vez disso, ela te cauteriza. Parece fogo líquido. E pior ainda, em vez de satisfazer sua sede, um gole torna a sede 1000 vezes mais intensa. Esse era o paradoxo em que vivia o Padre Pio. Ele escreveu que se sentia como se estivesse morrendo de fome diante de uma mesa fartamente posta. Ele estava ardendo de sede sob uma fonte. Isso cria uma crise de entendimento para nós. Somos ensinados e acreditamos que Deus é a fonte de toda a paz. Acreditamos que Jesus é a água viva. Então, por que uma alma tão santa quanto a do Padre Pio, uma alma que não desejava nada além de Deus, experimentaria a presença de Deus como uma sede atormentadora? Padre Pio descreve ouvir a voz de Jesus. É o convite que todos conhecemos dos evangelhos, a promessa que ancora nossa esperança. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Ele ouve Jesus dizendo: "Vinde a mim, todos vós que tendes sede." O convite é claro, a porta parece aberta, mas quando o Padre Pio se aproxima, correndo com todo o amor desesperado de seu coração, ele se vê incapaz de beber. Ele está diante do oceano da misericórdia de Deus, mas se sente incapaz de ingerir uma única gota para refrescar sua língua. É aqui que a provação espiritual se transforma em profunda ansiedade. Em suas cartas, vemos a vulnerabilidade crua do santo. Ele começa a duvidar. Ele olha para essa água ardente, essa incapacidade de encontrar alívio, e começa a se perguntar se está sendo rejeitado. Ele teme que talvez essa água que ele vê não seja a verdadeira água do paraíso. Um pensamento aterrorizante cria raízes em sua mente. Ele se pergunta se está entre os infelizes Judas. Pense no peso dessa comparação. Judas foi alguém que esteve perto de Jesus, que caminhou com ele, que comeu na mesma mesa, mas se perdeu. Padre Pio, em sua humildade e na escuridão dessa provação, temia que sua incapacidade de sentir a doçura de Deus significasse que ele também era um traidor. Alguém atraído por Deus, alguém que sabia quem Deus era, mas que estava, em última análise, destinado a permanecer fora do reino, ardendo com um desejo que nunca seria satisfeito. Ele escreve sobre uma exaustão fatal. Ele diz aos seus diretores que sente que está buscando a Deus, mas talvez Deus não queira ser encontrado por ele. Ele diz: "Eu o busco, mas não o encontro." É o grito do Cântico dos Cânticos, o antigo grito da amada procurando o amado na noite, mas encontrando apenas silêncio. Por que isso acontece? Por que Deus permitiria que seu servo fiel sentisse tamanha fome em um banquete? Para entender isso, devemos olhar mais profundamente para a natureza dessa água ardente. Os místicos, incluindo São João da Cruz, nos ensinam que Deus é pura luz e puro amor. Quando ainda estamos apegados às coisas deste mundo, ou quando nossa alma ainda tem imperfeições, mesmo as pequenas que podemos não perceber, a pureza do amor de Deus pode parecer dolorosa. É como olhos que estiveram em uma caverna escura por anos, sendo repentinamente expostos ao sol do meio-dia. A luz é boa, a luz é a verdade. Mas para os olhos acostumados à escuridão, a luz dói. Ela cega antes de iluminar. Da mesma forma, a água da graça de Deus é tão pura que quando toca uma alma que ainda está passando por purificação, age como um antisséptico em uma ferida aberta. Arde, queima, não porque a água seja ruim, mas porque a ferida precisa de cura. Padre Pio estava sendo convidado para um reino de pura fé. Até este ponto, como muitos de nós, ele pode ter confiado na consolação dos sentimentos, o brilho quente da oração, as lágrimas de alegria, a sensação de segurança. Mas Deus queria dar a ele algo maior. Deus queria dar a ele a si mesmo, não apenas a sensação de si mesmo. E para fazer isso, os sentimentos tiveram que ser retirados. O sabor da água teve que ser removido para que Pio aprendesse a beber a substância da vontade de Deus, mesmo quando tivesse gosto de fogo. Ele descreve um estado em que está no altar, celebrando a Santa Missa, a própria fonte e o cume da nossa fé. E, no entanto, ele não sente nada além desse peso esmagador. Ele é o homem faminto no banquete. Ele segura o corpo de Cristo em suas mãos, o pão da vida, mas sua alma se sente murcha e vazia. Este é um sofrimento profundo, é um sofrimento de amor. Se ele não amasse a Deus, não se importaria de não poder senti-lo. O próprio fato de que essa secura lhe causava tamanha agonia era a prova da magnitude de seu amor. Nessas cartas, nós o vemos lutando contra o medo da decepção. Ele se preocupa que essa sede seja um sinal de que ele se desviou. Ele pergunta aos seus diretores espirituais se está bebendo de uma miragem. Mas seus diretores, com a sabedoria da Igreja, insistem para que ele continue bebendo.
mesmo que queime. Eles garantem a ele que este não é o fogo do inferno, mas o fogo dos serafins, o amor ardente que purifica o ouro na fornalha. O objetivo dessa provação, como o Padre Pio percebeu lentamente, era mudar o alicerce de sua existência. Ele estava aprendendo a viver por uma fé que não dependia do paladar. Ele estava sendo ensinado que Deus está presente tanto na secura quanto na torrente de lágrimas. Na verdade, Deus está talvez mais intimamente presente na queimação, porque, na queimação, a alma está sendo remodelada. Quando bebemos água que sacia nossa sede, ficamos satisfeitos e podemos parar de beber. Podemos nos afastar da fonte, porque já tivemos o suficiente. Mas quando a água te deixa com mais sede, você nunca sai da fonte. Você fica lá bebendo e bebendo, desesperado por mais. O paradoxo da água ardente manteve o Padre Pio constantemente aos pés de Jesus. Isso o impediu de se tornar complacente. Manteve seu desejo por Deus infinito, expansivo e avassalador. Ele tinha medo de ser um Judas, mas essa sede provou que ele era um João, o discípulo amado que descansa a cabeça no coração de Cristo, mesmo quando esse coração está batendo com a tristeza da paixão. Judas buscava um reino de poder terreno. Pio buscava apenas a presença de seu Senhor, e ele estava disposto a suportar a sensação de fome apenas para estar perto da mesa. Esta é uma lição que toca o centro de nossas vidas hoje. Quantas vezes rezamos e não sentimos nada? Quantas vezes vamos à missa e nos sentimos como espectros em um banquete, assistindo os outros rezarem com alegria, enquanto nos sentimos entorpecidos? Quantas vezes clamamos a Deus para saciar nossa sede de respostas, de paz, de direção, e recebemos apenas silêncio ou mais dificuldades? A experiência do Padre Pio nos diz: não tenha medo. Não pense que você foi rejeitado. Não pense que você é um Judas simplesmente porque não consegue sentir o beijo de Cristo. Você pode estar bem na frente da fonte, a água que você está bebendo, os deveres diários que você realiza, as orações que você oferece no escuro, o sofrimento que você suporta sem reclamar. Esta é a água. E se ela queima, se te deixa com mais sede, significa que Deus está alargando sua alma. Ele está te esvaziando para que possa te encher, não apenas com um copo de graça, mas com um oceano dela. A ansiedade que o Padre Pio sentiu foi a ansiedade do coração humano se estendendo além de seus limites naturais. Ele queria possuir a Deus, mas teve que aprender a deixar Deus possuí-lo. Ele queria entender, mas teve que aprender a confiar. Ao refletirmos sobre isso, devemos lembrar que essa provação não durou para sempre dessa forma. O Padre Pio acabou alcançando um estado de união com Deus que era tão profundo que ele vivia em um estado constante de oração. Mas ele não poderia ter alcançado as alturas do Monte Tabor sem caminhar por esse deserto árido. Ele não poderia ter se tornado o canal de misericórdia para milhões se não tivesse sido primeiro o homem morrendo de sede na fonte. Ele aprendeu que o ardor era a saciedade. Ele aprendeu que o fogo era água. A dor de ansiar por Deus é, em si mesma, uma forma de possuir a Deus. Você não pode sentir falta de alguém que não conhece. Você não pode ter fome de algo que ainda não te tocou. A fome é a prova da presença. Então, se você sente que está morrendo de sede hoje, se sente que está queimando de preocupações ou dúvidas, ou se sente que Deus está lhe oferecendo uma mesa, mas você não consegue comer, fique aí. Não fuja para as cisternas quebradas do mundo que prometem alívio fácil. Fique na fonte que queima. Acredite, como o Padre Pio aprendeu a acreditar, que este fogo é amor. Ele está queimando tudo o que não é você, tudo o que não é eterno, para que o que reste seja puro, inabalável e pronto para o céu. Vamos encerrar com um pensamento de esperança. Padre Pio, o homem que temia ser um Judas, é agora um santo na glória.
O homem que sentia que estava morrendo de fome, agora está banqueteando-se no banquete eterno. O homem que ardia de sede, agora está bebendo livremente do rio da vida. Sua jornada é o nosso mapa. Sua perseverança é o nosso encorajamento. Não somos chamados a uma fé de sentimentos, mas a uma fé de pederneira, forte, duradoura e capaz de lançar uma faísca mesmo na noite mais escura. Obrigado por caminhar neste caminho conosco hoje. Que o exemplo do Padre Pio lhe dê coragem para continuar bebendo da fonte da fé, não importa o quanto ela queime, sabendo que ela está preparando você para uma alegria além de qualquer coisa que você possa imaginar. Até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde.